então, os nossos horários, para a gente começar realmente dentro da nossa programação. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui participando desse momento. Lembrando que este bate-papo a gente faz para fazer com que o processo realmente seja bastante transparente, e aí semanalmente a gente abre, então, para essa interação da Secretaria de Cultura com os espaços, com os artistas, né, com outros gestores, no sentido de nós atualizarmos todos os movimentos que estão acontecendo, né, em relação à Lei Aldir Blanc e os recursos que devem ser disponibilizados na modalidade de espaços culturais e editais, né, aqui no município de Chapecó. Então, primeiramente, eu vou colocar alguns movimentos, né, que nós tivemos essa semana, lembrando que é importante que todos se somem nessa divulgação de que nós temos o edital de chamamento público para o acesso aos subsídios dos espaços culturais, que encerram agora no dia 1º de outubro. Né? Então, a gente pede que cada pessoa que está aqui representada, né, ajude a gente a divulgar através dos seus blogs, sites, enfim, ajudem a divulgar esse momento, né, que o município está disponibilizando esse recurso para os espaços culturais. Dizer que a gente já tem algumas inscrições, né, já temos alguns espaços que solicitaram, se não me engano são 6 que já se inscreveram. Lembrando que para inscrição nós temos então o edital, mas temos todo um arcabouço, né, jurídico que dá suporte, que é o decreto municipal, a portaria municipal, o edital de chamamento público, e nesse edital de chamamento público tem um anexo principal, que é o requerimento e a autodeclaração do espaço cultural, no sentido de pleitear, então, recursos via subsídios da Lei Aldir Blanc. Também, eu quero destacar que essa semana nós fizemos uma reunião do comitê gestor da Lei Aldir Blanc. Esse comitê é composto por representantes aqui da Secretaria, pela Contadoria do município e pela Procuradoria do município. Tivemos uma reunião com o Ministério Público, com o doutor Diego, foi muito interessante, né, muito positiva no sentido de alguns esclarecimentos, né, e também para que o Ministério Público acompanhe também este processo. Hoje já ficamos felizes, porque também ele já disponibilizou no próprio site do Ministério Público informações em relação ao edital que está aberto. Também solicitamos a agenda com a Câmara de Vereadores, já alguns dias atrás, não recebemos nenhum retorno no sentido de que a gente possa participar junto ao Legislativo para esclarecer os vereadores sobre o processo que representa a Lei Aldir Blanc. A gente lembra também e solicita que aqueles que ainda não fizeram, ou também que nos ajudem a divulgar, para que os nossos trabalhadores, trabalhadoras da cultura, os espaços culturais se cadastrem no Mapa Cultural de Santa Catarina. Tá? A gente, na próxima semana, nós vamos na nossa live, a gente vai mostrar, através de um tutorial, a gente vai mostrar como se acessa, como se faz o cadastro no Mapa Cultural de Santa Catarina. Mas isso é fundamental, independente se vai acessar o recurso ou não, é importante. O Mapa Cultural,
ele sofreu algumas mudanças no sentido de facilitar o acesso, então é importante que quem já tinha o cadastro atualize esse cadastro, né, junto ao mapa cultural. E também ele está sofrendo algumas adequações, nós manifestamos, né, junto à Fundação Catarinense de Cultura, a intenção de fazer uma integração com o mapa cultural de Santa Catarina, e, embora na área de subsídios, como nós já criamos o nosso sistema próprio, nós não vamos aderir, mas o mapa cultural de Santa Catarina ele vai abrir algumas possibilidades interessantes, e que a Fernanda, que está responsável por essa área aqui na Secretaria de Cultura, já participou deste momento, no sentido de ver quais são as vantagens que o mapa, por exemplo, ofereceria numa possível integração dos editais de fomento através do mapa. Hoje, por exemplo, nós utilizamos a plataforma do Prosas, uma plataforma nacional, mas o Mapa Cultural de Santa Catarina também está trabalhando no sentido de oferecer essa possibilidade de se ter essa plataforma para os editais, né, e que nós achamos interessante, então nós estamos acompanhando. A Fernanda está acompanhando esse processo no sentido de avaliar vantagens e desvantagens, por exemplo, em relação ao Prosas ou o Mapa Cultural de Santa Catarina. Também participamos nessa semana, a nossa equipe, de uma live com o DataPrev. O DataPrev, só para relembrar a todos que têm participado, né? O DataPrev é uma plataforma nacional que faz cruzamento de dados, de informações, e qualquer interessado, ou pretendente, ou requerente de espaço cultural, ele precisa ser cadastrado nesse sistema DataPrev, né? Então, quem faz esse cadastramento somos nós, aqui da Secretaria, e, portanto, a nossa equipe estava acompanhando todo o processo tutorial, as exigências, né, para que nós possamos, então, fazer esses cadastros junto ao sistema, ou à plataforma DataPrev, né? Então, esses foram alguns movimentos do que a gente fez essa semana, né, do ponto de vista da Lei Aldir Blanc. E a gente se coloca aí à disposição, né, para esclarecimentos do pessoal, maiores informações, dúvidas, lembrando que a gente tem também um e-mail, né, para que os espaços que tenham alguma dúvida em relação ao edital possam solicitar esse esclarecimento. É o culturaeditais@chapeco.sc.gov.br. Então, toda e qualquer dúvida é importante que ela seja manifestada através de e-mail, até para que fique registrado, né? Mas o mais importante, ou seja, junto com todos esses movimentos, é a gente solicitar que realmente todos se somem, né, nessa tarefa da divulgação, para que realmente a gente consiga fazer com que esses recursos eles cheguem lá na ponta, né? Cheguem lá no trabalhador, no trabalhadora da cultura, no espaço cultural, que vem sofrendo, então, com essa interrupção das atividades. E é isso, então, que a gente solicita, né, que cada um nos ajude, através das suas fontes, né, faça, então, essa divulgação. Antes de eu abrir aqui, enquanto vocês vão pensando no que vocês vão apresentar para a gente, eu quero já convidar de antemão, né, hoje nós temos, na sequência, às 19h30, nós temos uma outra live muito legal, que será com os nossos artistas, o Diego Cardoso, o Diogo José, o Marco Arteiro, a Janaína Corai, o Aldrem Cassanelli,
que foram os nossos artistas lá do Elevado, né, de arte urbana, porque nós previmos no edital que logo após a conclusão, né, das obras lá no Elevado, nós teríamos um momento de socialização, né, tanto das concepções dos artistas, como também das técnicas que foram utilizadas, né, nas obras de arte lá no nosso Elevado. Então, às 19h30, neste mesmo endereço, nesse mesmo link que nós estamos participando agora, nós vamos ter esse momento, então, de bate-papo, de socialização, né, com esses belos artistas que nós temos aqui de Chapecó. Falei, dei uma geral, né, e me coloco à disposição, não somente eu, mas a nossa equipe toda, para dúvidas, né, ou informações, enfim, que vocês queiram apresentar aí para a gente nesse bate-papo. Acho que também a Luciele, se tu quiseres falar alguma coisa também da comissão, né, do edital, vocês também andaram se reunindo, né, acho que é legal. Sim, secretário. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos com um acompanhamento da comissão que a gente constituiu no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Nós fizemos várias reuniões já, e a última foi na semana passada, elencando algumas ideias e sugestões dessa comissão para a elaboração do edital que será lançado do item 3, edital do fomento. Nós temos uma próxima reunião agendada para segunda-feira, agora dia 21, e para finalizar, enfim, essas indicações, essas sugestões, e depois passar oficialmente para o Conselho Municipal de Cultura, e também para a Secretaria de Cultura quais são as indicações dessa comissão, né? Quais são as sugestões. Então, na segunda-feira teremos essa provavelmente última reunião, vai depender de como a nossa comissão vai trabalhar. Se for necessário agendar mais reuniões, agendaremos, e aí encaminharemos essas sugestões à Secretaria também. Legal, obrigado, Luciane. E continua aberto, gente, né? Continua aberto para qualquer informação, né, ou contribuição que vocês possam apresentar. Eu sei que estão acontecendo lives no Brasil inteiro, então quem tiver algo muito aberto, muito transparente, né, que a gente se dispôs a fazer desde o início, lembrando que Chapecó, nós acabamos não seguindo nenhum modelo, né, nós criamos o nosso próprio modelo de como operacionalizar a Lei Aldir Blanc, e criamos, então, um fluxograma e criamos uma forma de operacionalizar no sentido de aplicar integralmente os recursos da Lei Aldir Blanc junto aos espaços culturais e aos artistas aqui de Chapecó. Então, toda a nossa organização da secretaria foi no sentido de realmente a gente aplicar esses 100% dos recursos aqui no município. A gente sabe que tem muitos municípios que já estão adotando, né, acabaram utilizando também o nosso modelo, mas a gente se antecipou, né, lembrando que nós já estamos com recurso na conta, né, são poucos os municípios brasileiros que já receberam os recursos, porque a gente já fez todos os deveres de casa, né, agora só estamos concluindo esse primeiro momento, que é o momento, então, dos espaços culturais, que encerra, então, no dia 1º de outubro,
De posse, então, dessas inscrições, desses requerimentos, nós já vamos ter uma ideia de qual o montante de recursos que seriam utilizados, e o recurso não utilizado, então, nessa primeira etapa, nesse primeiro edital, nós iremos canalizar para o edital de fomento, edital de incentivo à cultura, que é este que a Luciane falou, modalidade 3, e que também vai contar, então, com 30 dias, né, de período de inscrições para projetos junto a esse edital, que será lançado, então, depois do dia 1º, ou seja, após concluída essa primeira etapa dos espaços culturais. Secretário? Claro, pode falar, Augusto. Boa tarde, pessoal. Só uma informação que eu vi recém, o mapa cultural vai estar indisponível nos próximos dias, ele está em manutenção. Então, se caso alguém tente entrar e não consiga, ele está em manutenção, até porque nós temos auxiliado em algumas criações de perfil ali na Secretaria. Legal. Isso porque ele está fazendo exatamente essas adequações, né, no sentido de adequar o mapa cultural, por exemplo, como uma plataforma de editais e mesmo a plataforma para o subsídio. Como nós criamos o nosso sistema próprio de subsídio, nós não vamos adotar, né, essa ferramenta dentro do mapa. Então, nós não estamos dependendo nesse sentido. Mas a gente acredita que na segunda-feira já esteja concluído esse trabalho do mapa cultural, essas adequações, para que as pessoas voltem e consigam promover o seu cadastramento, né? Aberto ainda. Nemésio? Oi, Giovanni. Boa tarde a todos. Algumas questões, após ler novamente o edital, que me parece que seria interessante estar conversando, né? A primeira questão é que o edital, ele apresenta um termo, né, utilizado desde o início das discussões, que era o termo de subsídio mensal, né? Sim. E num determinado momento do edital, aparece que a parcela vai ser paga em parcela única, né? E essa questão, parece interessante perguntar aí ao secretário sobre essa questão, né, porque pode levantar uma dúvida nas pessoas, né, como que é um subsídio mensal se a parcela vai ser única. Então, pode pensar que é de 3 até 10 mil reais, mas eu posso receber 3 parcelas, por exemplo, de 10 mil reais, o que daria 30 mil reais, né? Então, esta seria a primeira questão que eu acho que o secretário poderia estar comentando um pouco. E outra questão é sobre a errata que foi publicada, né, no sentido de um esclarecimento, porque num dado momento não se poderia pagar pessoal, e aí, de repente, pode, mas em que casos pode, né? Isso também está bastante, me parece que abre muitas leituras aquele material ali. E a terceira é essa informação que tu estás trazendo sobre a questão relacionada aos espaços da exigência de cadastro de DataPrev, uma vez que você, tem duas modalidades, né, espaços formais e informais. Ok, que são bem pertinentes, né, essas informações. Vamos começar, então, com a parcela única. Então, o edital, viu, Giovanni, ele previu subsídio em parcela única, porque a lei e o decreto, ele estabeleceu uma margem de 3 a 10. Né? Então, por exemplo, eu poderia fazer 3 parcelas de 3 mil, por exemplo, ou 2 parcelas, ou 4, porque ele não disse quantas, né? Ou seja, ele ficou de acordo com
os requerimentos de acordo com as solicitações e comprovações dos espaços. O que a gente está dizendo com isso? Como nós temos o limite máximo de 10 e a parcela mínima de 3, então vamos imaginar que alguém apresente um valor de comprove uma despesa de R$9.000, eu pagaria numa parcela única, ou seja, por que eu vou fazer parcelas de 3, por exemplo? Né? Então, por quê? Porque esse dinheiro já está na conta, então, preferencialmente, nós vamos tentar fazer parcela única. Se, por exemplo, um espaço, ele comprove despesas de R$15.000, o ideal seria eu poder pagar numa parcela única, mas a lei não me permite. Então, o que a gente colocou lá no edital? Que a gente vai, por exemplo, no caso de R$15.000, seria repassado uma parcela, um subsídio de 10, né, e o outro subsídio de 5, né, ou seja, ele seria complementado. Né. Então, a ideia sempre é tentar repassar numa parcela única, não ficar estabelecendo subsídio, não como mensal, né, porque o dinheiro já está na conta, ou seja, se o dinheiro ainda tivesse para entrar, né, não tem sentido isso. Então, a ideia é priorizar, né, o pagamento em parcela única. Então, ele permite, não significa que ele esteja, lá está dizendo que pode ser pago em mais parcelas, desde que ele seja superior aos 10.000. Né? Então, é por isso que foi colocado nesse sentido lá no edital. Em relação à errata, tanto a lei quanto o decreto que regulamentou, ele não incluiu a parte de vínculo trabalhista, né, pagamentos de salários. Né? Ele coloca simplesmente como manutenção das atividades do espaço cultural. Em live que nós participamos junto, a gente fez até essa abordagem na semana passada, né, sobre essa errata, mas só recuperando isso, na live que nós participamos com a Secretaria Nacional de Cultura, qual foi a interpretação que eles deram e que me convenceu, né? Embora o decreto não esteja permitindo isso, embora em nenhum momento abra, por exemplo, com clareza, por exemplo, na questão de pagamento desses valores, né, para salários, etc., mas qual foi a orientação? De que, se, por exemplo, o espaço tem uma secretária, um iluminador, um motorista, enfim, pessoa que foi prejudicada com a interrupção, ele é parte de manutenção daquele espaço. O artista não, porque o artista tem outras formas de buscar o recurso. Mas aquele iluminador, aquele motorista, aquela secretária que participa do espaço cultural, ela não tem aonde buscar recurso. Né? Então, como ela é parte da manutenção, né, segundo a Secretaria Nacional de Cultura, me convenceu de que sim, a gente tem que abrir essa possibilidade nestes casos específicos, né, em que o espaço tem funcionários, né, ou seja, parte integrante da manutenção. Então, o que a gente fez? Como nós tínhamos dentro do edital um item, que é o item 4.5, é vedada a utilização do subsídio para pagamento de despesas relativas a salários de trabalhadores com ou sem vínculo empregatício, formal ou informal e encargos trabalhistas, a gente só fez uma errata adicionando o item 4.5a, que coloca a vedação prevista nesse item anterior, no item 4.5, estende-se aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ou seja, é vedado o espaço remunerar o artista, porque o artista vai buscar, através do edital, né,
do edital que vai sair de fomento, excetuando-se os gastos com as equipes administrativas e de campo que trabalham regularmente no espaço ou na instituição ou organização. Então, essa tomada de decisão de ampliar, né, para esse tipo de despesa foi desse momento, né, que inclusive está lá no site, inclusive, da Secretaria Nacional de Cultura, onde se faz essa interpretação, e realmente ela me convenceu, porque esse trabalhador, ele foi prejudicado, ele trouxe implicações para o espaço cultural em termos de dificuldades de manutenção, e ele não tem outra forma de buscar, o espaço não tem como buscar outra forma de pagamento desse funcionário. E o último item, Giovanni, que tu falou, eu acabei não conseguindo anotar. Ah, sim, do DataPrev. Né? O DataPrev dentro da plataforma Mais Brasil, e dentro do decreto, o decreto que regulamentou a Lei Aldir Blanc, eles colocaram da necessidade de cadastramento desses espaços. Então, nós entramos no DataPrev com CNPJ ou com CPF, né, se for o espaço formal ou informal, e o DataPrev vai dar um parecer. Então, a gente cadastra esse CPF ou esse CNPJ, e ele vai nos dar um retorno em relação a esse CPF ou a esse CNPJ. Então, foi mais uma etapa que não é nossa, não fomos nós que propomos isso, mas o decreto que regulamentou exige isso. Porque nós temos que entender, Giovanni, que toda a movimentação do recurso vai se dar via plataforma Mais Brasil. Então, é uma forma que também eles estão utilizando no sentido de exigência desse cadastramento, né? Isso nós estamos apenas cumprindo exigência do próprio decreto. Está aberto ainda, gente? Mas eu acho que são questões bem pertinentes, né? A errata, nós já tínhamos feito essa manifestação na live da semana passada, porque a gente já fez ali ainda na semana passada, ainda na outra semana, né, a gente fez essa errata, então a gente informou por que a gente estava fazendo essa errata. Mas estamos abertos, gente. Mais alguma questão? Se não, então a gente só volta... Mesmo só uma questão que me parece que poderia também ajudar, né? Veja, um CNPJ que se inscreve dentro da modalidade 2, espaço, né? Como é que é o entendimento da secretaria para efeito depois desse CNPJ se inscrever na modalidade próxima, a 3, de linguagens? Uma vez contemplado na 2 como de espaços, está vedado a participação desse CNPJ, desse espaço, para apresentação de projetos na próxima modalidade? Acho que essa é uma questão que muitas pessoas podem ter ficado na dúvida. Né? Sim, não existe nenhum impedimento, Giovanni, porque são finalidades diferentes, né? A única vedação que existe no decreto é em relação, por exemplo, a modalidade de editais do Estado e do município, porque o Estado também vai fazer o seu edital de fomento, né? Então, nada impede, por exemplo, do espaço ou artista se habilitar, ou seja, se inscrever com o projeto tanto no edital do Estado quanto do município. Mas se ele for aprovado nos 2, ele só pode acessar um, tá? Então, a única vedação, restrição que tem
em relação à modalidade 3, já que é uma modalidade concorrente entre o Estado e o município. Ou seja, o recurso é destinado com a mesma finalidade. Então, ele não pode, por exemplo, ganhar nas duas, tá? Mas, em relação à modalidade 2 e 3, o espaço pode se habilitar exatamente porque são finalidades diferentes. Então, quando eu coloquei que lá na modalidade 2, você não pode remunerar o artista, né, é porque o artista, se ele fosse remunerado na 2, ele não poderia daí participar da 3, né, porque senão ele estaria recebendo de forma dupla. Então, nesse sentido, não existe nenhuma vedação do espaço ou artista, do espaço cultural, no caso, se habilitar na 2 e na modalidade 3. Tá? Não existe nenhum impedimento, porque são finalidades diferentes. Mas é também muito pertinente, né? Acho que esse tipo de questionamento é muito legal, né? Porque ele importa em interpretações, né? Então, acho que é importante. Lembrando que no edital, modalidade 3, né, tanto os espaços quanto os artistas poderão apresentar projetos, né? É isso, gente. Como é que eu interpreto que o silêncio é a falta de dúvidas ou de que está tudo esclarecido, né? A gente vai fazer semanalmente, é importante que sejam trazidas, assim como o Giovanni trouxe essas questões, acho que são importantes que sejam trazidas, né? Para que a gente discuta de forma bastante transparente, aberta, né, a aplicação desses recursos. Esses recursos não vêm para o poder público, eles vêm para as atividades, sejam elas com ou sem fins lucrativos, pessoa física, pessoa jurídica. Então, é importante que esse recurso realmente chegue lá na ponta, né, para as atividades culturais que tiveram prejuízo, né, estão tendo esse prejuízo com a interrupção das atividades. Então, lembro novamente, né, a importância desse cadastramento no mapa, a importância de a gente fazer a divulgação, né, fazer com que esses editais, né, esses chamamentos, eles cheguem a todos os cantos aqui do município de Chapecó, para que todo mundo tenha acesso realmente a esses recursos. Lembro novamente que a Secretaria de Cultura está disponibilizando 4 espaços, né, aqui na na sede da Secretaria, a sede administrativa da Secretaria de Cultura, na Biblioteca Pública Municipal, na Escola de Artes, e lá no Céu das Artes, na IFAP, nós temos, para quem não tem acesso ao computador, temos lá que tem um computador, impressora, a rede de internet disponível para que todo mundo possa acessar, né, a essas ferramentas e poder fazer, então, o requerimento, né, relacionado ao espaço cultural. Tá? Lembrando que toda semana, nesse mesmo link, nós sempre teremos, então, esse bate-papo às 18 horas, né, para a gente colocar a par toda a movimentação que a gente vem fazendo em relação a esses recursos. Também aqui, né, a Luciele lembra, né, que nós temos aí no site também todas as informações referentes a esses recursos, né, com toda a parte jurídico-legal também. E além de solicitar, então, que vocês todos nos auxiliem realmente na divulgação,
a gente renova também o convite agora, na sequência, às 19h30, então, nós vamos ter um bate-papo, então, com os artistas nossos aqui, chapecoenses, que fizeram aquelas belas obras de arte lá no nosso elevado, e que o edital previa, então, um momento de socialização, um momento de integração. Infelizmente, o isolamento, a pandemia, né, ela nos leva a fazer este momento de socialização, de bate-papo, através do sistema remoto, mas estão todos convidados a conversar com os artistas, né, repito novamente, o Diego Cardoso, o Diogo José, o Marco Mateiro, a Janaína Corá e o Aldrian Cassanelli. Então, agora às 19h30, estão todos convidados aí para conversar com os nossos artistas. E lembrando novamente, né, qualquer dúvida, é importante que ela seja registrada. Nós temos, então, o nosso e-mail, né, para tirar dúvidas em relação à Lei Aldir Blanc, que é o culturaeditais@chapeco.sc.gov.br. É isso. Se ninguém mais tiver nenhuma participação, eu estaria encerrando, então. É isso, secretário. Obrigada pela atenção. Obrigado, gente. Tá? Um abraço para todo mundo. E, novamente, todos convidados agora às 19h30, neste mesmo endereço, né, nesse mesmo link, com os nossos artistas lá do Elevado. Um abraço a todos, obrigado aí pela participação. Tá?